Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal A Cada Manhã, e eu me propus então a enviar a vocês devocionais e vários artigos, estudos sobre a Bíblia que nós faríamos juntos. Então, conforme que eu fosse aprendendo, eu ia partilhando com você. Bom, nós vamos começar uma série então de estudos sobre a Bíblia. Na verdade, nós vamos estudar sobre o conteúdo físico da Bíblia. O que é a Bíblia? Porque muitas vezes a gente lê, mas a gente não para pensar que tipo de livro é, quando foi escrito, como a Bíblia é dividida, essas coisas que a gente precisa aprender. Então, nós vamos começar esse vídeo hoje. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Antigo Testamento e sobre o Pentateuco. E aí nós vamos falar sobre o livro de Gênesis. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai continuar dividindo a Bíblia aí e falando um pouquinho sobre cada livro e como ela é formada. Como a minha intenção dos vídeos é serem vídeos rápidos, no máximo 5 minutos, eu tirei o estudo da própria Bíblia, da Bíblia, deixa eu ver aqui, a edição com notas para jovens da Nova Tradução na linguagem de hoje. Tá? Eu vou depois postar no blog para vocês qual é essa Bíblia, se você tiver interesse de conhecer. Ela é super baratinha, é uma Bíblia muito boa e dá para você que é jovem, às vezes você fala, não entendo a Bíblia, tá escrito muito difícil, não dá para entender nada. Essa Bíblia vem com um linguajar bem mais fácil e você consegue entender bastante coisa, ela é muito legal, ela é bem fiel à tradução. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um registro da experiência de Israel sobre como Deus é e como o povo de Deus deveria ser. Ele proclama... Gente, eu tô sem editor de vídeo, então se eu errar, vocês vão me ver errar e eu não vou parar. Vamos de novo. Ele proclama o Senhor Deus como o Criador do mundo e nos conta como Deus abençoa as pessoas e estabelece relacionamentos com as pessoas através de acordos especiais chamados de alianças. O Antigo Testamento pode ser dividido em 4 seções principais. O Pentateuco, que também é chamado de Torá, é o termo em hebraico chamado de lei ou também instrução. Os livros históricos, os livros de sabedoria e poesia e os livros proféticos. Então a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre o Pentateuco, quais são os livros que fazem parte desse Pentateuco. Então, é um termo que significa 5 rolos ou 5 livros, Penta, 5. É usado para descrever os 5 livros que se encontram no início, tanto das Bíblias judaicas como das Bíblias cristãs. Os judeus normalmente se referem a esse livro como Torá, porque juntos eles contêm as leis e instruções que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Esses livros também apresentam um importante tema bíblico da aliança de Deus com o seu povo. Então, nós vamos estudar hoje Gênesis, um texto bem rapidinho sobre Gênesis. Então, como eu falei para vocês, o Pentateuco é dividido em 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos falar sobre Gênesis. Esse livro fala a respeito de vários começos, como a criação do mundo, dos primeiros seres humanos. Também nos conta como Deus fez uma aliança especial com Abraão e prometeu abençoar a ele e os seus descendentes. Gênesis também inclui várias histórias sobre 2 descendentes de Abraão, o seu neto Jacó, que também foi conhecido como Israel, e o seu bisneto José, que se tornou um administrador importante e oficial da corte no Egito. Então, aqui na introdução da minha Bíblia tem um textinho bem legal que eu vou ler para vocês. Na verdade, eu vou continuar lendo, porque eu tô me baseando aqui nos textos para não sair muito fora e conseguir atingir aí o tempo que eu pretendo para esse vídeo. Então, eu tô dando uma lidinha aqui, mas eu sei que você tá entendendo. E eu até vou colocar esses textos no blog depois, se você tiver interesse em ler eles. Aí eu vou explicar eles bem mais detalhadamente, tá? Então, vão ser uns textos um pouquinho mais longos, mas eu espero que você acompanhe. Então, a palavra Gênesis significa começo. Esse livro conta como tudo que existe começou e como surgiram os seres humanos, o pecado e o sofrimento. E conta como Deus no começo apareceu às pessoas e mostrou como deveriam ser obedientes a Ele. O livro de Gênesis se divide em 2 partes. A primeira, do capítulo 1 ao 11, conta como Deus criou tudo o que existe, incluindo a raça humana. Encontra-se também as histórias de Adão e Eva, Caim e Abel, Noé e o dilúvio e a Torre de Babel. A segunda parte, do capítulo 12 ao 50, conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaque, Jacó e os seus 12 filhos, e que foram o começo das 12 tribos de Israel. E o livro termina com a história de José,
um dos filhos de Jacó, que fez com que os seus irmãos e o seu pai fossem morar no Egito. Você vai ler isso na história de José, é muito legal. No livro de Gênesis, Deus age. Ele cria o mundo, cuida das pessoas e mostra interesse pelo seu povo. Deus julga e castiga os maus e abençoa os que lhe obedecem. Ficou aí para vocês então uma introdução do que a gente vai começar a estudar e como eu disse eu vou postar no blog depois o restante desses artigos, mas não deixe de acompanhar as devocionais, se inscreva no canal para receber mais estudos, você vai gostar muito, tá? No blog você pode pôr o seu e-mail, você recebe as devocionais, os artigos, todas as resenhas de livros diretamente no seu e-mail, tá certo? Eu agradeço, vou deixar aqui embaixo as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo que você precisa para conhecer um pouquinho mais do nosso blog, do nosso canal. Então, um grande abraço para você e a gente se vê na próxima.